No vídeo de hoje eu quero colocar quais foram os 10 hábitos que eu mudei desde quando eu vim morar aqui em Portugal. Em setembro de 2017, eu larguei 2 concursos públicos no Brasil, onde eu atuava como professora de artes na cidade de Manaus, e vim eu e o meu esposo com 2 crianças, então estamos aqui, vai fazer já quase 8 anos. E eu quero justamente hoje colocar quais são esses 10 hábitos que eu mudei imediatamente e alguns deles eu fui mudando no decorrer do tempo que fui morando aqui, vivendo aqui em Portugal. Então, eu coloquei aqui no caderno para não me perder, né, no contexto do vídeo. Como eu sempre coloco, eu prezo pelo seu tempo, pelo meu tempo, então trazer o máximo de conteúdo sem muita enrolação. Então, assim, o primeiro hábito que eu mudei foi trocar as compras em crédito por pagamento à vista, ou então, como falam aqui em Portugal, pagamento a pronto. No Brasil, a gente tem muito hábito de parcelar as compras e eu não era diferente, até porque, por ser funcionária pública, eu sabia que meu salário seria certinho todo mês, então tudo que eu comprava era parcelado em 12 vezes. E depende do valor da compra, eu ficava, parcela aí 12 vezes, então eu não tinha essa reflexão por como é que eu conseguiria comprar à vista. E aqui adquiri esse hábito de comprar à vista. Primeiro, é porque não tenho cartão de crédito, né? E não fui atrás de ter. Nesses quase 8 anos, aproveitei, porque era uma coisa que no Brasil eu queria muito quebrar esse ciclo de fazer compras parceladas, e queria muito aproveitar aqui, até porque assim, o tipo de trabalho, eu não recebo um salário exato todo mês. Eu sou empreendedora, então tem meses que tem, né, ganha-se lá um valor alto, mas no mês seguinte é mediano, então eu não queria ter compromisso com nada. Inclusive até o nosso carrinho, né? Eu chamo ele de Benjamin Button, que é o carro que a gente comprou, ele já nasceu velho. É um Fiat Punto 2011, que eu só fui comprar ano passado. Então, assim, esses anos todos aqui em Portugal, nem carro a gente tinha comprado. Diferente no Brasil, que tinha meu carro, trocava a cada 5 anos de carro, aqui só ano passado e também foi comprado à vista, a pronto, como chamam. Então, o primeiro hábito que eu mudei foi procurar comprar mais à vista do que ficar parcelando as coisas. Então, não tenho cartão de crédito aqui em Portugal. O segundo hábito foi passar a fazer compras conscientes e compras que fizessem sentido para mim e não para os outros. É muito comum no Brasil a gente se comparar. Como eu falei, eu trocava de carro de 5 em 5 anos, com exceção do meu primeiro carro, que foi um carro de segunda mão, um carro velho praticamente, mas a partir do segundo carro, eu tive 4 carros ao todo. Então, o segundo, o terceiro e o quarto carro foi sempre carro novo na loja, carro zero, parcelado em 5 anos, e a cada 5 anos trocava de carro. E hoje em dia eu fico me perguntando, cara, por que eu não comprava um carro seminovo? Por que eu trocava de 5 em 5 anos? Então, por mais que eu achasse que eu fazia as compras conscientes, né, que achava que fazia sentido para mim, no fundo era uma compra porque todo mundo estava fazendo. Ah, não, fulano trocou de carro, então eu também preciso trocar de carro. Então, aqui em Portugal, eu passei a ter um consumo mais consciente. Comprar porque realmente faz sentido para mim. Então, por mais que eu visse várias pessoas tendo carro aqui em Portugal, não já meti a cara comprando carro. Não, vamos andar de metro, né? Que aqui eles chamam de metrô, comboio, Uber, e só quando a gente realmente conseguir comprar um carro à vista e um carro que não fosse tão baratinho, porque assim, existem carros aqui, carros antigos de até 1.500, 2.000 euros, mas eu não queria comprar um carro tão barato que eu saberia que iria me dar trabalho
todos os meses, ia ter que levar no mecânico todos os meses. Então, só no ano que assim, não, agora aliviou um pouquinho, a gente consegue pagar à vista e ter o nosso carro, e é um carro antigo. Assim, e eu sou, assim, quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada por carros. Eu quero ainda, o meu carro dos sonhos é um SUV, né, SUV, né, como chama no Brasil. Eu sou apaixonada por um Porsche Cayenne. Eu digo que um dia eu vou ter um Porsche Cayenne. E eu vou ter um Porsche Cayenne porque eu gosto, porque eu sou apaixonada. Mas eu tenho consciência de que, assim, eu não vou me endividar para ter um Porsche Cayenne. Então, assim, o segundo motivo era a compra aqui em Portugal. Ela faz muito sentido para mim e não para os outros, para me aparecer para os outros. O terceiro, aprendi a comprar com mais estratégia. Isso eu falo nas compras em geral e também na compra de supermercado. Por exemplo, aqui em Portugal existe um supermercado chamado Pingo Doce e que eles quinzenalmente fazem uma campanha de comprando 100 euros, você ganha para consumir na semana seguinte 20 euros de compra e 20 euros de combustível. Então, eu sabendo que quinzenalmente eles fazem essa campanha, eu já compro estrategicamente. Não compro só nesse supermercado, então eu compro realmente vendo, não. O arroz aqui está um valor interessante, a carne, o peixe, o frango. Eu faço a compra, eu tenho o cartão e uso também o do Lúcio, então assim, eu faço quinzenalmente uma compra de 200 euros e aí eu sei que eu vou ganhar 80 euros na semana seguinte, 40 euros para gastar com alimentação, né, com o próprio supermercado e 40 euros de combustível. Então, e eu faço isso, e aí eu adoro comprar também no Mercadona, em outros supermercados, os produtos que eu gosto, mas eu foco principalmente nessa questão de usar a campanha, porque às vezes, imagina perder 40 euros porque comprou num dia errado, entendeu? Então, eu uso. Eles têm essa 100 euros, a cada 100 euros, 40 euros você ganha para a semana seguinte. Eu usando 2 cartões e faz muito sentido. Então, eu passei a ter esse cuidado estratégico. A mesma coisa com compras de roupas, calçados. Aqui em Portugal, eles têm muito essa questão dos saldões de temporada. Saldão de verão, inverno, primavera. E os preços realmente baixam bastante. Então, e já que a gente compra à vista, então a gente vamos aproveitar o saldão de verão, vamos fazer a lista do que está precisando. Os meninos estão na fase de crescer bastante, né? A Laura, o Vini, então a Laura está uma pré-adolescente praticamente, e o Vini já amanhã vai fazer 17 anos, então a gente até as compras não é uma compra impulsiva, vamos ali, vamos comprar no cartão e comprar de qualquer forma, sempre pensando estrategicamente, aproveitando as campanhas. Então esse é o terceiro hábito que eu adquiri, pensar de forma mais estratégica como consumir e consumir de forma consciente. O quarto hábito, dormir cedo, virou uma regra para mim, não uma exceção. Já que no Brasil eu trabalhava 3 horários muitas vezes, ou então às vezes estava 2 horários, mas tinha a banda que tocava à noite, a gente ficava à noite acordado, e às vezes até em casa mesmo assistindo filmes, então eu dormia lá pelas meia-noite, 1h, 2 da manhã, alguma coisa apitou aqui. Então era hábito e dormir tarde. E os meninos, em consequência, também dormiam tarde. A gente não tinha esse cuidado do dormir cedo e saber o quanto que isso influencia muito na nossa saúde. Então, aqui em Portugal, até por conta de administrar melhor o nosso dia a dia, a rotina, criei esse hábito de dormir cedo. Claro que somos fotógrafos de casamento, então nos dias que a gente sai para trabalhar, final de semana, vai dormir tarde, mas é
há exceção. Na regra, às 10h30 a gente está aqui na cama e já para dormir, entendeu? Então, 10 horas a gente deita, 10h30 a gente vai dormir e se acostumou. Já tem uns 3 anos fazendo isso, né? Criando esse hábito de dormir cedo. O quinto levo as minhas sacolas para as compras e separo os lixos, o que é lixo reciclado, o que é comida. Então, no Brasil, pelo menos em Manaus, e eu ainda acho que é assim no Brasil, a gente sabe que o supermercado vai nos dar a sacola. A gente faz as compras e as sacolas são entregues pelo supermercado. Aqui em Portugal, e foi um hábito que a gente adquiriu logo de imediato, é sempre andar com uma sacolinha na bolsa. Até quando não vai fazer supermercado, eu sempre estou com uma sacola na bolsa, porque em vez de eu comprar, aqui as sacolas não são dadas, elas são compradas, né, 10 cêntimos, né, como se fosse 10 centavos, e aí eu prefiro levar, já virou um hábito sempre andar com sacola, e até quando faz as compras aproveita essa campanha do Pingo Doce, dos 100 euros, e faço 200 euros de compra, levo sacolas, carrinho de compra, mas não compro, sempre ando preparada para levar minha própria sacola. E a questão também do lixo, separar o lixo, que era algo que nunca tive essa preocupação, e aqui logo que a gente chegou, até porque é muito fácil, a gente bem aqui na frente de casa tem o container próprio para os lixos, né, para separar os lixos, e o container do lixo orgânico, então é muito mais prático. Isso no Brasil não tinha esse hábito. O sexto hábito, passei a comprar marcas brancas e, como é que eu posso dizer? Com tranquilidade, saber que eu vou comprar aquela marca branca e ele é um bom produto. Porque assim, em Manaus, marca branca, quem não sabe, são as marcas que o próprio supermercado fabrica. Então, assim, na cidade de Manaus, na minha cidade, tem um supermercado chamado Carrefour. E eu praticamente não comprava nada da marca Carrefour. Café, açúcar, nada, porque assim, o café da marca Carrefour era horrível, eu não gostava. Então, assim, era um preço mais baixo, mas a qualidade era muito inferior. Aqui em Portugal é diferente. A gente tem a marca branca, todos os supermercados têm a sua marca branca, e a gente percebe que não deixa nada a desejar. Então, assim, além de eu fazer a compra consciente, aproveitando as campanhas, eu não tenho problema algum de comprar um valor inferior, sendo a marca branca, porque eu sei que vai ter qualidade. O sétimo hábito foi cuidar mais da minha saúde. Não que em Manaus eu não cuidasse, eu sempre procurei fazer caminhadas, correr, estar em academia, fazer musculação, e eu sei assim, o Brasil é enorme, eu estou mostrando eu em Manaus. Em Manaus é uma cidade muito quente, então assim, por mais que eu gostasse de caminhar, eu não conseguia caminhar a qualquer horário, teria que ser à tardinha. A questão do horário em si, eu trabalhava muitas vezes 3 horários, então não tinha esse tempo para me exercitar como eu gostaria. E aqui, já que eu trabalho por conta própria, trabalho de casa, consegui criar a minha rotina, assim que acordo, a primeira coisa do dia é fazer exercício. Dias que é musculação, tem dias que é caminhada, tem dias que é bicicleta, tem dias que é corrida, e assim a gente vai revezando. E aqui em Portugal, uma coisa que eu percebi que esse hábito se tornou bem mais fácil é que aqui na cidade onde eu moro, por exemplo, tem mais de 100 quilômetros de pistas para correr. Então, na minha cidade, se eu quisesse correr, muita parte era calçada desnivelada. Então, ou corria na rua, ou tinha que ficar andando em calçadas desnivelada, correndo o risco de tropeçar, de se machucar. E aqui não, são pistas próprias para correr. E eu percebo que é um hábito muito
de Portugal. A gente cruza com vários portugueses de várias idades, não só portugueses, mas nacionalidade em geral, praticando atividade física ao ar livre. Então eu criei muito esse hábito de praticar atividade física ao ar livre. Inclusive eu nem faço academia, não pago mensalidade de academia, porque a gente consegue fazer tudo ao ar livre e também exercício aqui em casa. Então o hábito número 7 foi cuidar mais, né, da saúde física, sobretudo. O 8º, eu reduzi o ritmo e aprendi a administrar mais o meu tempo. Eu percebo que no Brasil tudo é muito rápido. Parece que a gente sempre está ocupado com tudo a todo momento e muitas vezes a gente nem é produtivo. E assim, quando eu falo que a gente não é produtivo, não é por culpa nossa em si. A própria cidade não permite que a gente seja produtivo, né? Vou dar um exemplo. Ficar muitas horas no trânsito, parece que você está fazendo muita coisa, mas no fundo, não tá. O dia passou e você não foi produtivo naquele dia. Então, eu percebi que aqui em Portugal eu consegui criar um ritmo onde eu faço de forma mais calma, mais tranquila, mas eu sou mais produtiva. Quer seja porque eu sou empreendedora, trabalho de casa, e quando eu falo trabalho de casa, não é com a internet. Internet eu estou iniciando agora, esse canal do YouTube, mas assim, eu trabalho de forma de sair, atender cliente, fechar contratos, mas eu consigo ter esse ritmo mais tranquilo, ter mais tempo para a família, mais tempo para se exercitar, para fazer a minha comida todos os dias. E no Brasil eu percebia que tudo era muito corrido. O 9º, eu me alimento com mais qualidade. E não que em Manaus eu não fosse também preocupada com a alimentação. Para mim, o item alimentação sempre foi um dos itens que eu mais priorizei. Preferia não ter um carro, mas não faltar comida de qualidade todo dia em casa, né? E aqui em Portugal eu percebo que a gente consegue se alimentar melhor gastando menos. Eu não sei em outras partes do Brasil, mas pelo que eu acompanho, se alimentar no Brasil está cada vez mais caro. Aqui em Portugal não quer dizer que está tão barato. Se a gente for comparar 2-3 anos atrás, aumentou bastante, mas ainda não chega ao nível do que eu teria que gastar comprando em Manaus. Eu gastava muito mais em Manaus, mesmo convertendo o real para euro, ainda gastava mais lá e não consumia com tanta qualidade que eu consumo aqui. Aqui eu consigo comer frutas. Manaus tem um contexto muito peculiar, né? Para chegar diversos tipos de frutas, só de navio ou avião, não tem estrada. E isso encarece muito os produtos. E aqui em Portugal eu consigo me alimentar com qualidade, tanto pela questão do valor em si, né, que a gente consegue, né, comprar, e também por conta das campanhas. Então, no hábito 2, né, que eu fico vendo, acompanhando as promoções e tudo mais, então é tudo estratégico, né, eu uso de forma estratégica e consciente, né, o meu consumo com alimentação e me alimento melhor. Então, eu passei o hábito de me alimentar melhor aqui em Portugal, nesses últimos 8 anos. E o 10º, que eu considero o hábito que mais mudou a minha vida, foi o hábito de andar na rua sem medo, eu faço coisas que antes eu não fazia em Manaus. Então aqui, quando eu não tinha carro, se eu precisasse pegar um Uber, eu não ficava preocupada de será que a pessoa do Uber eu tenho que partilhar a corrida porque pode acontecer algo comigo, ou então logo quando eu cheguei aqui em Portugal, eu tive que trabalhar num lugar que às vezes eu chegava 11 da noite, meia-noite, e
eu não tinha medo. E em Manaus eu tinha muito medo, até porque quem já assistiu, acho que foi no primeiro ou segundo vídeo do canal, eu fui quase uma vítima de um estupro no Brasil. Por muito pouco eu não fui vítima de um estupro quando eu tinha 18 anos e com arma na cabeça. Então, assim, dos 18 até os 39, que foi o ano que, né, eu tinha 39 anos quando vim para Portugal, eu era muito medrosa. Eu deixei de fazer muitas coisas por medo, porque não, eu não posso ir para a rua, vai acontecer algo comigo. E aqui, aos poucos, isso, assim, Portugal de 2017, claro que não está tão seguro, né, como era em 2017, agora em 2025, mas não tem comparação com o sentimento de medo que eu sentia lá em Manaus, né, na minha cidade. Então, assim, esses foram os 10 hábitos. Eu quis trazer aqui esse contexto e eu quero justamente nos comentários você coloque, assim, quem já está aqui em Portugal, qual o hábito que mudou, qual é que você ficou mais impressionado que não sabia, né, que aqui em Portugal funcionava dessa forma. Então, coloca nos comentários. Esse foi um vídeo mais para trazer a minha realidade, né, sem tanto embasamento, assim, mas para vocês perceberem um pouco como é que quando a gente convive num ambiente diferente, com uma cultura diferente, de certa forma, a gente vai mudar nossos hábitos. E isso não é ruim. Te espero no próximo vídeo. E não esquece de compartilhar o canal com pessoas que você quer que conheça Portugal numa outra perspectiva.